Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos corrigir os exercícios que eu passei da aula passada. O primeiro exercício que nós iremos corrigir é sobre perímetro, ok? Então vamos lá. Então o primeiro exercício tem lá, ó, um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Assim sendo assim, determine. Então, pessoal, ele não está perguntando a quantidade de volta que ele vai dar no campo. Ele está explicando aqui, ó. Os jogadores dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Assim determine. Aí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz é: quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Quando ele está perguntando quantos metros os corredores correm ao dar uma volta completa no campo, ele está perguntando para mim qual o perímetro desse campo de futebol. Então vamos lá. A primeira informação que nós temos, ó, formato retangular, ó. Quando falando de formato retangular, essa é a parte retangular, como se fosse um retângulo. Deixa eu melhorar esse desenho aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, formato retangular, ok? Então ele está falando que tem, ó, 100 metros de largura. Então vamos pôr aqui 100 aqui, ó. E quantos de comprimento? Por 70. Então, ó, quando ele está falando, pedindo o perímetro, é como se os jogadores dessem uma volta inteira no campo aqui, ó. Aí eu quero saber quantos metros tem essa volta. Quantos metros tem ao redor do campo. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu tenho que identificar aqui. Se aqui tem 100 metros, automaticamente aqui, ó, também terão 100 metros. Se aqui tem 70, automaticamente aqui também terá 70, ok? Então o perímetro, vou pôr aqui, ó, perímetro é igual 100, que é a soma dos 4 lados, mais 70, mais 100, mais 70. Então eu estou somando, ó, os 4 lados. 100 mais 70, 170. 170 mais 100, 270. 270 mais 70, 340. Então, meu perímetro é 340 metros. Ok? Então, eu dando uma volta inteira no campo, eu vou percorrer 340 metros. Tudo bem? Então, essa é a pergunta A, ó. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Então, ele está falando para mim que uma volta completa, eu vou pôr aqui, ó. Uma volta é igual a 340 metros. Ok? Tranquilo? Agora vamos para a pergunta B. Vamos lá. Então, agora, pessoal, vamos para a pergunta B. A pergunta B está perguntando assim, ó. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Agora sim, ele está pedindo essa informação aqui, ó. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Aqui ele não perguntou quantos metros ele percorre. Agora já na pergunta B está perguntando, ó, quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia. Lembra que na pergunta anterior, uma volta corresponde a 340 metros. Então ele está querendo saber 5 voltas e meia. Se ele está perguntando 5 voltas e meia, vamos calcular primeiro 5 voltas. 5 vezes, quanto é cada volta? 340. Então 5 vezes 340 vai dar 1.700 metros. Ok? Então ele dando 5 voltas vai percorrer 1.700 metros. Só que aí ele percorre 5 voltas e meia. Então, ó, se 5 voltas vai percorrer 1.700 metros, e uma volta corresponde a 340, se eu quero saber a metade de uma volta, eu vou pegar 340 e dividir por 2. Eu pegando esse 340 e dividir por 2, é igual a 170. Então, meia volta é igual a 170. Se aqui tinha dado 1.700, mais meia volta que eu vou andar mais 170, vai dar 1.870 metros. Então, ó, ele percorrendo 5 voltas e meia no campo, ele vai andar 1.870 metros. Ok?
Tranquilo? Simples, né? Agora vamos para a pergunta C agora. Agora a pergunta C, pessoal. Vamos lá. Na pergunta C está perguntando assim, ó. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então vamos lá. Na pergunta A, ele perguntou quantos metros tem ao redor do campo, eles dando uma volta no campo. Nós achamos o valor de 340 metros. Na pergunta C, perguntou quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia no campo. Então nós chegamos no valor de 1870. Agora a pergunta C está perguntando, ó, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores percorrem em uma semana? Então, se dando 5 voltas e meia, eles percorrem 1870 metros. Se eles fizerem isso 5 vezes por semana, o que eu vou fazer? Vou pegar o 1870 e multiplicar por 5 vezes, que é a quantidade de volta que eles vão dar durante a semana, ok? Então, ó, eles vão andar 1800 metros, 1870 metros a cada dia da semana. Se eles vão correr 5 vezes por semana, então eu vou fazer 1870 vezes 5, que vai dar 9.350 metros. Ok? Então, ó, ele dando uma volta no campo, eles percorrem 340 metros. Ele dando 5 voltas e meia, eles percorrem 1870 metros. E ele fazendo essas 5 voltas e meia 5 vezes por semana, no final da semana eles vão percorrer 9.350 metros. Ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. A pergunta 2. Sabendo-se que o perímetro de um retângulo é de 60 centímetros e o comprimento desse retângulo é de 22 centímetros. Aí vem a pergunta. Defina a largura do retângulo. Então vamos lá. Ele falou que o perímetro desse retângulo, pessoal, tem 60 centímetros. Então nós temos que desenhar um retângulo aqui, ó. Ok? Desenhamos aqui. Aí ele está falando, ó, a soma dos 4 lados, ele está falando que o perímetro é igual a 60. E ele falou que também, ó, que o comprimento é igual a 22, ok? Ele tem o perímetro e tem o comprimento, porém ele não tem a largura. A largura é o que ele quer saber, ok? Então nós desenhamos um retângulo aqui, ó. Se ele falou que o comprimento é de 22, então aqui tem 22 e aqui tem 22. Eu sei a largura? Não sei. Então aqui eu vou usar a letra X aqui, ó. Ok? Tranquilo? Então, como que ficaria para que eu possa calcular o perímetro? Ó? Perímetro é igual a 22 mais x mais 22 mais x. Ok? Tranquilo? Então, tudo isso aqui é igual a 60. Então, tem lá, ó, 22 mais 22, 44. Mais x, 2x. Então, ó, 2x é igual a 44. Tudo bem? Vamos deixar para pôr esse valor do 60 depois. Então aqui, ó, o 2 aqui não está multiplicando. Eu vou passar para lá dividindo. Ok? Eu posso fazer isso? Mas professor, se o total da soma aqui, ó, ele tem que resultar 60, não tem? Então vamos pôr o 60 aqui, ó. Então se o 44 está aqui, vamos montar de novo, então. Eu ia primeiro achar o valor, depois eu ia fazer a subtração, mas vamos fazer tudo de uma vez. Então, 22 mais 22 é igual a 44. Mais x é igual a 2x, que é igual a 60. Esse 44 que está aqui somando vai passar para lá subtraindo. Então vai ficar, ó, 2x é igual a 60 menos 44. 2x é igual. Quanto é 60 menos 44? 2x menos 44 vai dar 16. Ok? Aliás, 60 menos 44, 16. Vou pôr aqui, ó. X é igual a 16 dividido por 2. X é igual a 8. Então, o que ele está falando para mim? Se o comprimento aqui é 22, a largura aqui, o x é igual a 8.
Então ele tem 22 de comprimento, 22, 8 e 8. Porque, ó, 8 com 8, 16. Mais 22, 38. 38 mais 22 é igual a 60, que é o valor do perímetro. Então a largura é igual a 8. Tranquilo? Simples? Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo, pessoal. Um retângulo mede 5 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Determine o seu perímetro. Então vamos lá. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Ele está falando que a minha base mede 5 e a minha altura mede 3. Então é isso aqui, ó. Depois que eu montei, eu vou somar. 5 mais 3 mais 5 mais 3. Perímetro é igual. 5 mais 3, 8. 8 com 3, 13. 13 com 3, 16. É o valor do meu perímetro. Ok? Tranquilo? Agora o outro exercício. Ó. Determine o perímetro de um retângulo sabendo que a base mede 24. Vamos pôr aqui, ó. Ele está falando que a minha base mede 24. Se aqui é 24, aqui também é 24. Ok? Aí ele está perguntando assim, e que altura mede a metade da minha base? Então, se a minha base mede 24 e a altura é a metade da minha base, o que eu vou fazer? 24 sobre 2, que é igual a 12. Então, minha base vale 12 aqui, ó. Simplificando, ok? Tranquilo? Existe outra forma de eu montar ela certinha, usando as formas. Aqui fica mais fácil para vocês entenderem o exercício. Então, eu já resolvi de uma vez, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício, pessoal. O que vocês acham? Vamos lá para o próximo, então. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa próxima pergunta. A praça de uma cidade possui o formato de um quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o quadrado. Então, vamos lá. Quando eu falo quadrado, pessoal, significa que os 4 lados têm o mesmo tamanho. Ok? Então, significa que os 4 lados têm o mesmo tamanho. Essa é a diferença do quadrado para o retângulo, tá bom? Então, continuando a pergunta. Calcule quantos metros de corda são necessários para cercar, sabendo que se cada lado mede 45. Então ele está falando que cada lado aqui, ó, mede 45 metros. Ó. Se é um quadrado, significa que os 4 lados têm a mesma medida. Ok? Então vamos lá, continuando. E que se deseja dar 4 voltas de corda nessa praça. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir, quantos metros tem o meu quadrado, qual o meu perímetro. Então o perímetro é igual, não é a soma dos 4 lados? Então, ó, 45 mais 45 mais 45 mais 45. 4 lados. Perímetro é igual, 45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135. 135 mais 45, 180. Então, uma volta nessa minha praça corresponde a 180 metros. Ok? Se eu fosse dar somente uma volta de corda, eu ia precisar de 180 metros de corda. Mas ele vai dar quantas voltas? 4 voltas. Então, o que eu vou fazer? 180 vezes 4. 180 vezes 4 é igual a 720. Então, para ele cercar essa praça de corda, dando 4 voltas de corda no percurso dessa praça, ele vai precisar de 720 metros de corda. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Um campo de futebol possui 155 metros de comprimento e 75 metros de largura. Então, vamos lá. Se ele está falando de 155 e 75, significa que ele é retangular. Aqui eu tenho um campo. Então, ele está falando que aqui é 155 e aqui é 155. E aqui é 75 e aqui é 75. Ok? Então, ele está perguntando ali, ó, quantos metros serão necessários para cercar este campo. Então, ele está perguntando qual é o perímetro desse campo, pessoal. Se ele está perguntando qual é o perímetro, é só eu somar os 4 lados, ok? Então, vamos lá. O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, o perímetro é igual a 155 mais 75 mais 155 mais 75, ok? Tranquilo? Então, mas professor,
muito complicado fazer essas somas. Não é complicado, pessoal. Vamos lá com calma que nós vamos conseguir fazer. Ó, perímetro é igual. Ó, vamos lá. 155, certo? 155, pessoal. Mais 75, quanto que dá? 5 e 5, 10. Sobe 1. 7 com 5, 12. Com 1 que subiu, 13. Sobe 1 de novo. 1 com mais 1, 230. Ok? Então, ó, somando esses dois aqui, dá 230. Mais. E somando 155 mais 75, vai dar 230 também. Então, o perímetro é 230 mais 230 vai ser 460. Então, ó, ele não vai dar somente uma volta no campo. Então, ele vai precisar de 460 metros de arame para cercar esse campo de futebol. Tranquilo? Simples. Então, quando eu falo em perímetro, pessoal, eu tenho que entender o formato da figura que ele está me passando, tá bom? Então, nós trabalhamos com retângulo e quadrados, ok? Nenhuma dúvida aí, né, pessoal? Vamos lá para o próximo exercício. Então, eu vou gravar esse vídeo, expliquei isso aqui. Agora eu vou gravar um outro vídeo explicando os outros exercícios. Essa correção que eu acabei de fazer, vocês vão copiar no caderno. Não é para me mandar essa correção, tá bom? É só para vocês corrigirem os exercícios que vocês já fizeram e ver aí onde que vocês erraram, tá bom, pessoal? Tchau e até a nossa próxima aula.